Lucas capítulo 15. Versículo 11. Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Amém? O texto é conhecidíssimo, que fala da parábola do filho pródigo, e é uma das ministrações do encontro com Deus. E a grande verdade que Jesus faz, ele conta aqui 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. A segunda parábola é da dracma perdida. E a terceira parábola é do filho pródigo. Se nós olharmos, vamos ver que na primeira parábola, a da ovelha, ele tinha 100 e perdeu 1. Perdeu 1%. A segunda parábola, ela tinha 10 e perdeu 1. Perdeu 10%. A segunda parábola, ele tinha 2 e perdeu 1. Perdeu 50%. Só que Jesus dá a maior importância para a terceira parábola, porque fala do filho. E o interessante é que hoje se fala tanto de paternidade nas igrejas. E uma das nossas visões, uma das visões que nós comungamos em nossa igreja é sobre paternidade. Se fala tanto de paternidade nas igrejas hoje, mas ninguém entende o que é paternidade de verdade. Essa é a grande verdade, porque falar de paternidade é moda hoje em dia. Falar de paternidade hoje em dia virou moda. Só que a realidade, muitos pastores não sabem exercer paternidade. Porque paternidade não é algo que você prega, mas algo que você vive e exerce em favor das pessoas. Para falarmos de paternidade no reino de Deus, precisamos entender primeiro o que é o reino de Deus. E Jesus falou isso na parábola de Lucas 8. Vamos ler Lucas 8. Lucas 8, Jesus fala sobre a parábola do semeador. Para você entender o que é o reino de Deus, a palavra reino no grego é basileia, ou seja, um reino que não começou do nada, mas ele tem uma manifestação. Versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vendo a Jesus gente de várias cidades, lhe contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela
caiu à beira do caminho e foi pisada. As aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. As que caíram em beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre a pedra são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas a quem cair em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Jesus está falando aqui, irmãos, sobre o reino de Deus. Ele não está falando aqui sobre simplesmente a palavra que dá vida, mas ele está falando sobre o reino de Deus. E quando nós entendemos o que é o reino de Deus, nós damos frutos. O Senhor diz que aqueles que não compreendem o que é o reino de Deus são roubados. O diabo vem e rouba, e eles não são salvos. Mas o mais interessante é quando Jesus fala que são sufocados pelas preocupações e prazeres dessa vida e não amadurecem. O Senhor disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós falamos de reino de Deus, filhos do reino, nós estamos falando de coisas que não são visíveis. Porque, irmãos, quando Jesus foi indagado pelos fariseus, mostra-nos o reino, Jesus falou: o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, o reino de Deus é um reino invisível para nós, mas que se nós cremos em nosso coração que Ele veio e está sobre nós, então nós passamos a manifestar o reino de Deus. Veja que ninguém pode chegar numa cidade, quando você sai do país, você vai para outro país, você está lá na fila da imigração, ninguém sabe de qual país você é. Tem lá um monte de estrangeiro naquela fila. Por quê? Não está escrito na sua testa de qual país você é, ou seja, a sua nacionalidade não está escrito na sua testa. Você não consegue somente com o seu rosto demonstrar qual é a sua nacionalidade. As pessoas fazem suposições, mas na verdade as pessoas só vão saber a sua nacionalidade quando você apresentar o seu documento, o seu passaporte. Aí você mostra qual é a sua nacionalidade. Assim é o reino de Deus. Não é um reino visível, é um reino invisível, mas tem que estar dentro de nós. E nós manifestamos o reino para as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser. Quando eu chego em outra nação, chegou naquela nação um cidadão brasileiro, ou seja, eu estou ali manifestando o meu país e quem eu sou. Quando eu tenho o reino de Deus dentro de mim, aonde eu chego, o reino de Deus chega também. Porque eu não sou somente um cidadão do reino dos céus, mas eu sou um embaixador do reino de Deus. Entende?
E é isso que os cristãos não conseguem entender. Nós não fomos chamados somente para servir a Deus, mas para sermos representantes do reino de Deus para as pessoas. Vocês entenderam isso? Nós não fomos chamados somente para ser meros crentes. E é disso que Jesus está falando. O que eu falo para vocês, eu faço vocês entenderem os mistérios do reino de Deus. E quando nós entendemos os mistérios do reino de Deus, então nós podemos manifestar o reino de Deus às pessoas. E uma das facetas do reino de Deus é a paternidade. Uma faceta do reino de Deus é a unidade. A outra faceta do reino de Deus é a paternidade. Faceta é uma palavra para que você entenda. Uma das maneiras que nós manifestamos o reino de Deus é exercendo paternidade. Nós exercemos unidade. Quando estamos unidos, nós exercemos unidade. E essa unidade demonstra o reino de Deus. Uma das outras coisas que nós manifestamos o reino de Deus é através das curas, dos milagres, das libertações. As pessoas vêm e sabem, o reino de Deus está ali naquele lugar. As pessoas vão na igreja porque elas veem as curas, os milagres, as revelações, os sinais. O reino de Deus está ali naquele lugar. Jesus falou, se eu expulso o demônio, então é chegar na voz do reino de Deus. Sinais são uma das manifestações do reino de Deus. A unidade é uma das manifestações do reino de Deus. E a paternidade é uma das manifestações do reino de Deus. Quando eu exerço paternidade em favor das pessoas, eu estou manifestando o reino de Deus. Quando a igreja vive em unidade, ela está manifestando o reino de Deus. Irmão, se fala tanto de reino de Deus, mas na verdade, desculpe o que eu vou dizer para você que está assistindo esse vídeo, muitos dos crentes, e eu digo mais de 90% dos crentes, não compreendem e não entendem o reino de Deus, não sabem o que é o reino de Deus, não imagina o que é o reino de Deus. Não é um reino físico, mas é um reino espiritual que se manifesta na terra de maneira poderosa, e através desse reino Deus traz todas as coisas às pessoas. Aleluia. Agora eu quero falar hoje sobre paternidade do reino de Deus. E é um tema hoje muito usado. Eu tenho assistido alguns vídeos. Eu não sou muito adepto de ver vídeos de pregadores na internet, porque eu sou um cara muito crítico. Mas o Danilo andou me mandando uns vídeos para me assistir. Falou, apóstolo, vê esse cara pregando. Irmãos, desculpe que está até sendo gravado, mas tem muita gente ruim pregando na internet. E se fala tanto disso, e é uma das coisas que eu tenho estudado há tanto tempo. Por exemplo, o que é ser pai? Eu sou pai. Eu tenho 3 filhos: o Mateus, a Stephanie e a Samara. O Mateus tem 21 anos, a Stephanie 16 e a Samara 15. E eu sou um pai muito severo. Severo no sentido de ser rigoroso. Eu fui criado, e a minha criação é uma criação severa, para sermos homens de verdade. E hoje, essa geração fast food, e eu já sou tiozão, a geração fast food, pastor, quer tudo muito rápido. A geração fast food, pastor André, não tem limite. Eles querem tudo agora, tudo hoje, tudo rápido, tudo muito ligeiro, tem que ser muito prático. Eu sou do tempo que quando um menino na escola, o pai era separado, aquilo era um escândalo. Hoje o escândalo é os pais viverem junto. Um dia uma menina chegou na minha filha e falou assim: os teus pais moram juntos? Minha filha falou: moram. Eu não acredito. Para os jovens hoje, os pais viverem juntos é uma coisa anormal. Porque se perdeu a referência de paternidade,
E quando eu falo paternidade, irmãos, eu abranjo tudo, tá? Eu abranjo ser mãe, ser pai, eu abranjo tudo isso. Mas a paternidade é a figura que aponta para Deus. Pai é a figura que aponta para Deus. Pra você ter ideia, eu estive pesquisando algumas coisas. No ano de 2013, 73,5% das 90 mil ligações feitas das 124 mil ligações, ou seja, 90 mil ligações para o Disque Denúncia foram por negligência por parte dos pais e responsáveis. Ou seja, das 124 mil denúncias do Disque Denúncias, 90 mil eram por negligência de pais. Em 2014, até abril, foram 38 mil telefonemas por falta de amparo. Por exemplo, pais que expulsam crianças e adolescentes de casa. Hoje, 38% dos homens não pagam pensão. Negligência. 32% dos pais não se preocupam com a higiene dos seus filhos. 17% somente produzem ou dão para os seus filhos assistência médica e de remédios. Ou seja, o filho está doente, o filho que se vire. Ou seja, quase 80%, quase 90% dos pais hoje negligenciam a questão da saúde dos filhos. 91% dos casos de ligação para o Disque Denúncia eram por causa de abandono. O aumento crescente dessas denúncias demonstra que o objetivo do diabo é que as pessoas percam a referência de paternidade. Por quê? Porque quando a pessoa pede referência de paternidade, minha irmã, ela olha para Deus. Eu lido com cura interior há mais de 20 anos. E o maior problema na área de cura interior são de pessoas que não conseguem se relacionar com os seus pais. E quando a pessoa não consegue se relacionar com o pai, ela transfere para Deus a sua mazela emocional. Então ela acredita e ela pensa que Deus é como seu pai. Entendem isso, sim ou não? Então 90% das pessoas que a gente trata em cura interior é problema com o pai. E existe um problema mais grave ainda. Por exemplo, o André me fere e ele vem e pede perdão para mim, eu o perdoo. Mas quando meu pai me fere, eu não consigo perdoá-lo. Porque é muito sério isso. Porque meu pai me feriu, meu pai me magoou, minha mãe me feriu, minha mãe me magoou. Então, o problema hoje, quando se olha essa questão do nosso país, e não só do Brasil, do mundo inteiro, nós vemos que as pessoas não têm paternidade. E infelizmente, agora eu quero falar sobre paternidade no reino de Deus. Este problema lá de fora está chegando na igreja. Os filhos sofrem negligência, chegam na igreja com problemas psicológicos, problemas de relacionamento e não conseguem se relacionar com outras pessoas porque estão cheias de traumas, de feridas, e aí não conseguem se relacionar com pastores. Irmão, escute o que eu vou dizer. Eu tenho um ministério para pastores e a maioria dos pastores hoje tem problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas de relacionamento. Muitos pastores hoje pensam no seu ventre porque não são curados. Não se pode falar de paternidade quando não se vive paternidade.
E isso influencia a maneira que a igreja cresce. Os pais são figuras importantíssimas para o equilíbrio da sociedade. Escute aqui, você jovem que quer se casar, se prepare para ser o melhor pai. Meu pai não foi um bom pai para mim, então seja curado hoje, para que você seja um bom pai amanhã. Porque qual é a função do pai? Primeiro, o pai, ele dá proteção. A função do pai é proteger os seus filhos. E na igreja, a função do pastor que exerce paternidade é proteger as suas ovelhas, proteger os seus discípulos. Quando Jesus nos deu a incumbência de sermos formadores de discípulos, Mateus 28:19, ide e fazei discípulos, forme discípulos, construa discípulos, ele estava dizendo para nós gerarmos pessoas. O apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais, que ele escreve para Timóteo e Tito, ele se dirige aos dois como meus filhos, em quem gerei. Meus filhos, Timóteo, meu filho, Tito, meu filho. Paulo gerou esses homens de verdade, e ele tinha-os como realmente filhos. A igreja tem se tornado um orfanato espiritual. Já foi num orfanato, varão? Orfanato, você chega num orfanato, para quem nunca foi, as crianças dão o braço, o papai hoje chegou. Aí você vai embora, e elas ficam lá, abandonadas. E as pessoas que cuidam do orfanato não são pai, irmão. São pessoas que estão ali para manter o lugar em ordem, sem bagunça. Não é pai. Não dá proteção. O que um diretor de orfanato quer é que a criança seja adotada. Se a criança vai ser violentada depois, se ela vai ser espancada depois, se ela vai ser usada para... Não interessa, o importante é colocar aquela criança para fora, para que venha mais e gere mais lucro. Hoje as igrejas se tornaram orfanatos espirituais. Pessoas que chegam sem direção, sem pai, sem mãe, órfãos espirituais, chegam nas igrejas e não são cuidadas, são tratadas como mais um que chegou. Não há proteção. E eu sou bem rigoroso nisso na minha igreja. Eu sou pastor de igreja, irmão. Eu sou pastor há 21 anos. Eu sou pastor de igreja. E na minha igreja, discípulo meu não sai para ir em outra igreja sem falar comigo. Se for em outra igreja sem falar comigo, está frito, toma pancada. E se eu falar que é para ele, não, você não vai, e ele for, vai tomar pancada. Porque eu cuido dos meus discípulos como se fossem filhos. Tanto que se você for na minha igreja, muitos me chamam de pai. Muitos chamam a minha esposa de mãe. Não é uma utopia, é a realidade dessas pessoas, porque elas chegam na igreja carentes, necessitadas, precisando de ajuda, de apoio, e nós temos que exercer paternidade em favor dessa pessoa. E a primeira coisa que um pai faz é dar proteção. Proteção. Meus filhos já estão todos grandes. Eu mudei para um apartamento recentemente. A primeira coisa que a minha esposa fez: coloca a tela nas janelas. Eu falei, nega, mas o Mateus tem 21 anos de idade. A Samara, a nossa mais nova, ela não vai pular para a janela. O problema não é ela. O problema são os filhos dos discípulos quando vêm aqui. Para o costume da minha esposa, não são com os meus filhos, são com os filhos dos discípulos. Ontem o Mateuzinho foi lá em casa com o Danilo e foi para todo lado. Nós saímos só tirando as coisas do meio do caminho. Põe para cima, põe para cima. E aí pode ir lá na varanda, não tem problema, tem tela na varanda. Proteção. Você sabe que ali
Se o teu filho for passar por ali e ele for se machucar, você vai deixar? Não. Isso é paternidade. Paternidade é proteção. Um pai dá proteção. Entende, irmãos? E sabe o que eu vejo hoje? Irmãos, eu não consigo conceber isso. Minha filha era pequena. As duas ficaram doentes. As duas tinham... Uma tinha 4, outra tinha 3 anos. Escute o que eu vou falar, não se escandalize, por favor. E a Stephanie estava com 39 graus, 40 graus de febre. E o hospital estava lotado, né? No Brasil, nós não temos problemas com a saúde pública. Aí fui falar com a enfermeira. O enfermeiro. Falei assim: moço, todo educado. A minha filha está com 40 graus de febre. Não tem como você falar com o médico. Não quero que passe na frente. Só quero que o médico autorize você a dar um medicamento para minha filha. Ele virou para mim: quando ela estiver tendo convulsão, a gente atende. Aí, irmão, eu falei assim: meu filho, eu olhei para ele: olha aqui para mim, rapaz. Você está brincando, cara? São 3 horas da manhã. Eu estou aqui desde as 10 horas da noite. E você foi falar que quando minha filha tiver convulsão, você vai atender? Com todo respeito, meu amigo, se minha filha tiver convulsão, eu quebro o teu pescoço, quebro o pescoço dele, ou de segurança, até chegar no médico. Eu vou quebrando o pescoço de gente aqui dentro. E eu estou falando sério. Não falei nesse tom, não. Falei num tom um pouco mais grave. Que eu sou um camarada sanguíneo. Mas sanguíneo, bem sanguíneo mesmo. Chegou a ser hemorrágico. Falei: eu quebro teu pescoço, rapaz. Você está brincando comigo? E nós vamos chamar a polícia. Quando a polícia chegar, você vai estar morto. Você vai dar... Sabe o que é isso, irmão? Proteção. Aí eu vi um camarada: preciso trabalhar. Trabalhar? Filho meu doente, eu estou preocupado em trabalhar. Não estou, não. Essa é a paternidade que nós temos aí. Filho meu doente, enquanto meu filho não atender, eu não vou trabalhar. Que o patrão se lasque. Se você pensa diferente de mim, não tem problema. O patrão que se lasque. Meus filhos estão em primeiro lugar para mim. Entende? Então, o pai, ele tem que dar proteção para o filho. Segundo, o pai tem que dar limite para o filho. E o que nós vemos nas igrejas hoje em dia são crentes sem limite. Sem limite. Acho que a igreja é um boteco. Crentes que acham que a igreja é boteco, irmão. Não é não. A casa aqui é a casa de Deus. E a casa de Deus exige reverência e respeito. E o pai, como o líder, um pastor, ou você que é líder de uma célula, você tem que aprender a colocar limite nos seus discípulos. Eles têm que entender que quem manda é Deus e depois você. E se você falar que não, é não. E se fizer biquinho, pode ir embora. Lá na minha igreja, 90% são todos filhos na fé, todas pessoas que nós ganhamos. E eu falo assim: aqui todo mundo é filho. Se você está vindo de fora e quer fazer parte dessa família, você tem que andar conforme nós andamos aqui. Se você não me aceita como seu pai, então você pode ir embora. Porque eu, como pai, sou assim, sou chato. Tem limite. E a igreja precisa entender isso. E sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Foi isso. O pai começou a organizar as coisas. O pai dava proteção. Eles estavam dentro da casa do pai. Eles tinham a proteção do pai. E muitas vezes, pastor Esdras, os filhos não querem a proteção do pai. Eles querem se aventurar. Não, agora chegou a hora. Deus dá o meu voo de águia. Eu vou sair. E o pai fala: não, meu filho, o limite aqui. Na hora certa você vai.
Mas infelizmente essa geração fast food, a geração networking, cheio de relacionamentos pelo mundo inteiro, eles acham que eles podem fazer o que eles querem. Não, irmão, esta é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja foi inaugurada através do sangue derramado na cruz do Calvário. Ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas no dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes só aconteceu porque teve sangue, teve Calvário, teve Gólgota. Não foi de qualquer maneira. Aí vem meia dúzia de camarada com uma teologia que eu não sei de onde eles arrumaram e prega um monte de groselha, e os crentes acham que é simples assim. Vamos fazer assim, vamos fazer, irmão, se eu chegar na minha igreja e mudar uma cadeira no lugar, quem mudou essa cadeira? Foi eu, quem mandou mudar? Põe de volta onde estava. Limite. Exercer paternidade é colocar limite. Tem aquele irmãozinho que é cheio do ramanância, fora de hora. Irmão filho, fora de hora não, fica quieto. Tem hora para todas as coisas. O negócio não é bagunçado. Não pode ser. Irmãos, meu filho tem 21 anos de idade. E se eu falar para ele, filho, você não vai fazer isso, ele não faz. A mais nova já é um pouco mais brava. Fala baixo comigo, que você não está falando com seus amigos de escola. Entende? E a igreja não é orfanato. A igreja é o céu representado na terra. Nós somos a manifestação do céu na terra. E nós precisamos aprender a colocar limite nesses crentes aí. Entende, irmãos? Então o pai, ele dá proteção. O pai coloca limite. É só até aqui. Acabou. Pronto. Porque se você abre para um, você tem que abrir para outro, e para outro. E aqui, irmão, não é boteco aonde cada um... Nem boteco é bagunçado, pô. Vai lá, quem era do tempo da cachaça? Vai lá, mete a mão na garrafa de cachaça lá e vai tomar, se você não apanha. Não, meu filho. As pessoas acham que chega aqui e bagunça, pega o microfone, sobe no púlpito, pega o violão. Meu filho, você toca, você deve sair agora. Irmão. Porque se você não colocar limite, você não vai ter respeito. Pai que não exerce autoridade, colocando de limite nos filhos, certamente ele, quando perder a visão dos olhos, vai apanhar. Porque eu sou tiozão já, irmãos. Eu só tenho mais 20 anos de vida útil ministerial, viu, Esdras? Eu estou com 44. Eu acredito que eu prego até os 60 e pouco. Mas até chegar lá, já não tenho mais aquele vigor, aquela ousadia que eu tinha de 10 anos atrás, já não tenho mais. Eu não aguento mais o Danilo chegar em casa de 2 horas da manhã. Danilo, vai para casa, pelo amor de Deus. Eu quero dormir, eu sou tiozão, meu filho. Danilo tem 30 anos, aguenta o repuxo ainda. Eu não aguento mais, não. Entende? Moisés foi o maior líder no Antigo Testamento. E Moisés sabia colocar limite para os crentes. Só vai subir Josué. E acabou. Só Josué. E ele vai ficar no pé do... Josué, você vai subir e vai ficar no pé do monte. Está entendendo, meu filho? Entende, irmãos? Quando os caras se insurgiram contra Moisés, é o seguinte, Senhor: se o Senhor for comigo, esses homens não vivem até o final do dia. Sabe o que é isso? Colocando limite. Colocando limite, irmãos. E é isso que nós precisamos aprender. Eu prego para pastores hoje.
Pastor, você tem que aprender a pôr limite nas suas ovelhas, meu filho. Senão você vai perder a sua igreja. Pastor, pai, não adianta vir pregar sobre paternidade. Eu falo sobre paternidade. Irmão, paternidade não é passar a mão na cabeça não, viu? Quem passa a mão na cabeça não é pai. Camarada errou, pau. Jesus não chamou Pedro de diabo. Pedro, falaste bem. Quem não te revelou isso aí não foi carne nem sangue. Quem te revelou isso aí foi o Espírito Santo. Alguns versículos para frente: arreda-te de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Ou seja, põe o limite. Vocês pegam o barquinho de vocês e vão para o mar, que eu vou orar sozinho. Entende, irmãos? Paternidade é limite. E isso eu falo para a igreja. Porque se nós quisermos exercer paternidade no reino de Deus, é como exercemos em casa. Terceiro, ser pai ou paternidade é dar direção. A paternidade para o reino de Deus é dar direção. Eu sou pastor hoje. Sou pastor. Há 22 anos atrás, 23 anos, pouco antes de me casar, eu fui falar com o meu pastor. Falei: pastor Rouco, meu pai na fé, grande homem de Deus. Se eu sou o que eu sou hoje, foi porque eu aprendi com esse homem. Pastor, o que o senhor acha? Eu devo fazer faculdade do quê? Ele olhou bem para mim. Ele falou: você não tem que fazer faculdade de nada, você tem que estudar, fazer teologia, porque você vai ser pastor. Pronto. Acabou. Deixei todos os outros sonhos e comecei a sonhar o sonho que o meu pastor falou para mim. Paternidade é dar direção. Aí o grande problema hoje é que muitos pastores, pastor Danilo, não oram. Não oram. E aí como é que ele pode dar direção para alguém se ele não ora? Dar direção é fazer a pessoa entrar no trilho do seu crescimento pessoal, espiritual e emocional. Não basta você orientar uma pessoa: você deve fazer isso aqui para ter sucesso profissional ou para ter sucesso na vida amorosa. Não, um pastor, ele dá direção em 3 áreas: na vida pessoal, emocional e espiritual. Você orienta o seu discípulo a como viver uma vida pessoal saudável, a como viver uma vida espiritual saudável, a como viver uma vida emocional saudável. Você não dá só direção de que carro a pessoa deve comprar, ou aonde ele deve morar, ou com quem deve casar. Mas um pastor, um pai de verdade, um pai do reino de Deus, ele orienta os seus discípulos a ter uma vida emocional saudável. E se a pessoa não está bem emocionalmente, a função do pai é trazer para perto e ministrar, e orar, e chorar junto. Escute. Direção, e que nós vemos hoje muitos crentes sem direção. E aí é que está o problema. Porque muitas pessoas, irmãos, infelizmente, são crentes órfãos,
que não tem um pai espiritual ou não tem uma referência de paternidade espiritual e saem por aí e fazendo as maiores besteiras que possa existir, pregando cada besteira, falando, irmãos, a pessoa sai, escute, você conhece alguém assim? Tenho certeza, pastor. O cara nunca foi nada, mas ele não consegue esperar a fila andar para chegar a vez dele. E ele sai por aí, se auto-intitula pastor, aluga um salãozinho e abre uma igreja. Por quê? Porque ele não tem uma referência. Ele não teve um pai que lhe desse uma direção, que colocasse limite e que lhe desse proteção. Então ele se tornou um órfão. E um órfão, irmão, ele não vê a hora de partir para a rua e ser livre, e ser maior de idade, porque aí ele pode ir para a rua, ele pode fazer, ele pode acontecer. E o que nós estamos vendo hoje são muitos cristãos órfãos, espiritualmente falando, que quando crescem um pouquinho só, acham que conhecem alguma coisa. Ele conhece um pouquinho de Gênesis, ele já acha que ele é o doutor em divindade. Ele lê um livro do Hernandes Dias Lopes, pronto, eu já sei tudo. Ele faz um cursinho na Neuza Itioca, pronto, agora eu sou. Ei, não é assim não. Aí ele acha que ele já pode abrir a porta. A porta do orfanato abriu. Eu fiz um cursinho ali, eu li 2 livros aqui, eu li alguns capítulos da Bíblia. Pronto, eu posso ir para a rua e sou livre desse orfanato. É forte isso. Estou livre desse orfanato, vou abrir a minha igreja. Sem direção nenhuma, pastor Daniel. E aí nós começamos a ver escândalo após escândalo. Homens que pregam, mas que têm uma vida moral arruinada. Homens que pregam e que têm 2, 3 mulheres, que têm amante. Fiquei sabendo de uma ontem que quase caiu meus cabelos da cabeça. Quase fiquei igual você, Esdras. Quase fiquei igual você. O cara tinha tudo para ser uma benção, mas não ouviu o pastor dele. Não compreendeu o limite. Não entendeu que o pastor dele estava o protegendo. Achou que era o supra-sumo, porque estava fazendo faculdade teológica. Sabe onde está agora? CDP. Preso. Porque não ouve a direção. Jovens que engravidam meninas, porque não aceitam limite. Meninas que engravidam porque não aceitam o limite. Isso é evangelho. A Bíblia não mudou, não, irmão. Sexo antes do casamento é pecado. Não, a Bíblia não mudou, não. O que está mudando são as pessoas. Homossexualismo é pecado, é maldição. Com todo respeito aos homossexuais, às lésbicas, você vive a sua vida como você quer, mas fique sabendo, Romanos capítulo 1, e a Bíblia não mudou. Mas esse evangelho de crentes órfãos vale tudo. Não aceitam direção, não aceitam proteção, não aceitam limites. Quarto, paternidade espiritual é investir no sonho do seu filho.
Ser pai é acreditar no sonho dos seus filhos. Eu canso de ver isso. O pai foi jogador de futebol, mas ele não conseguiu a ascensão que ele queria no futebol. Ele quer que o filho dele também seja jogador de futebol, mas o filho dele quer ser advogado, não quer ser jogador de futebol. Mas o pai quer que o filho dele seja o que ele não conseguiu ser. Ou seja, o sonho frustrado dele, ele descarrega no filho. Isso é maldição. Você, pai, tem que investir e fazer o seu filho viver o sonho dele. E aí que nós vemos muitos pastores errando na paternidade espiritual. Os pastores não estão dispostos a emprestar o ombro para o filho subir. Os pais espirituais não estão dispostos a jogar o filho para cima. Veja José. José tinha um sonho e o pai dele quase frustrou o sonho dele. O pai dele não frustrou o sonho dele, porque o sonho dele, quem colocou no coração dele foi Deus. E os sonhos são a linguagem do Espírito para nós. Uma das maneiras do Espírito falar conosco é através dos sonhos que Ele coloca em nosso coração. E um pai precisa compreender o sonho do filho. Meu filho, pelo menos por enquanto, ele ainda não despertou a vocação pastoral. Eu acredito que ele vai despertar. Meu filho é músico e ele é apaixonado por música. Eu não posso falar meu filho, você tem que ser pastor. Seu pai é pastor, você tem que ser pastor. Não, se ele não quiser ser pastor, ele não vai ser pastor. Ele vai ser o que ele quiser ser. E a minha função como pai é ajudá-lo a ser o que ele quer ser. E na igreja a mesma coisa. A paternidade é isso que muitos pastores não entendem. Tem aquele irmão lá na porta, ele é diácono, ele é feliz a receber as pessoas na igreja. Aquele irmão está lá 20 anos na porta. Não, aquele irmão tem que sair da porta na hora, ele tem que vir para o púlpito. Aí eu tiro o cara da porta, boto ele no púlpito, eu mato ele, ele desvia. Porque ele gosta, pastor Esdras, é de ficar na porta, abraçando as pessoas. Ele não tem intimidade com o microfone, mas ele tem intimidade com os relacionamentos. Entende, irmãos? E eu, como pai, preciso entender isso, visualizar isso. E tem aquele irmão, ele quer ser músico de qualquer jeito. Meu filho, músico não se aprende em escola. Músico nasce músico, meu filho. Não adianta você falar, eu quero ser músico. Vai fazer, não, você não vai ser um bom músico. Porque o músico, ele nasce músico. Essa é a grande verdade. Eu sei porque eu tenho um músico na minha casa. O meu filho pega o violão, ele toca o que você quiser. Você pergunta, que nota é essa, meu filho? Não sei não, mas está tocando. Ele pega o teclado, ele toca teclado. O que é isso, rapaz? Isso aqui é, sei lá, é uma nota assim. E toca. Bateria, ele é baterista, o instrumento dele é baterista. Mas ele toca violão, ele toca baixo, toca teclado. Entende? Anda pegar aquela irmãzinha que tem a voz de taquara rachada, voz de gralha. Minha filha, você não nasceu para cantar não, vai fazer outra coisa. Mas quem que dá a direção? É o pastor. Uma vez a irmãzinha chegou em mim, sabe que eu queria, pastor, eu queria cantar no louvor. Eu falei, tá bom, canta uma música pra me ouvir, minha filha. Não, filha, vai fazer outra coisa, cantar você não. Não. Hoje é pastora. Quando você bota ela, vai cantar, toma o microfone. Ela se frustra. Entende? O pastor, o pai, ele tem que entender que tem sonho do seu filho
que ele não vai conseguir, que é uma coisa absurda. Filhão, você não tem jeito não. O pai vai te dar uma direção por outro caminho, pode ser? Entender os sonhos. Se o sonho que o seu filho está vivendo é um sonho real, que é possível para ele, então invista, vai com tudo, empurra, joga para cima. Mas se você vê que o sonho que ele está sonhando é o sonho do vizinho, e que ele pegou emprestado para ele, então abre os olhos e fala: meu filho, esse sonho não é seu não, está errado. E é o que está acontecendo na igreja. Estou cansado de ver gente pegar microfone e pregar igual o outro pregador lá da esquina, ou o pregador do YouTube. Porque Deus quer falar com você hoje. Meu, seja você. Tá, porque viu o outro bonito pregando. Não é assim não. Tem até os kits, né, pregador. Quem disse que para ser pregador tem que vestir roupa feia? Aquele sapato colorido, aquele terno cheio de glitter, coisa de cafetão americano, rapaz. Isso é coisa de cafetão americano. Mas por quê? Porque o cara não tem personalidade. Então ele tem necessidade de ver alguém. Por quê? Porque ele é órfão. O órfão, ele tem a tendência de absorver o que é mais viável para ele. Se para aquela família adotar ele tem que ser bonzinho, então ele vai ser bonzinho. Se para aquela família adotá-lo ele tem que ser quieto, ele vai ser quieto. O órfão, ele tende a se encaixar dentro da realidade que estão oferecendo a ele. E é isso que está acontecendo hoje nas igrejas. Os crentes órfãos saem dessa igreja, vai para aquela igreja, vai para outra igreja, fica pulando de igreja em igreja e não é filho de ninguém. Sabe o que ele vai ser? Um crente frustrado, que não vai chegar a lugar nenhum, e que certamente das duas uma, ou ele vai desaparecer da igreja, ou ele vai abrir uma igreja que tem a cara dele. Aí tem o famoso jargão, pastores: é melhor uma igreja do que um boteco, irmão. Desculpa aqui. É melhor não ter nenhum dos dois de vez em quando. Nem a igreja do camarada tudo atrapalhado, e nem o boteco. Eu não vou falar que é melhor ter um boteco, porque longe de mim falar um negócio desse, né? Mas é melhor não ter nenhum dos dois. Para abrir igreja que nem estão abrindo por aí, é melhor não abrir nada, porque não há direção. São igrejas de órfãos, não tem referência, e acabam fazendo besteira. Quem não tem referência faz besteira. Quem não tem referência não tem identidade, e quem não tem identidade certamente vai gerar um monte de filhos sem identidade. Para terminar, o pai de verdade, mesmo que o filho o fira, o magoe, vá embora, sempre vai estar esperando o filho voltar. Eu tenho alguns lá voltando para a nossa igreja. Foram embora, porque é assim. Foi embora, todo magoadinho. Aí estava que nem um filho pródigo, andando por todo lado, sem direção, perdido. Aí decidem voltar. Por que o filho pródigo voltou, irmão? O filho pródigo voltou não só por causa da comida, mas ele voltou porque ele sabia que na casa do pai dele tinha amor. O pai de verdade exerce amor. E por mais longe que o filho possa estar, ele sempre vai lembrar da casa do pai, da onde ele saiu, de onde ele saiu, que lá tem amor. O filho pródigo falou assim:
vou voltar para casa do meu pai, porque lá até os empregados comem melhor que eu. A referência dele eram os empregados. Se pela referência que ele dá, os empregados comiam melhor que ele, imagina o filho. Entende? Então ele decidiu voltar, e quando ele volta, o pai está onde? Esperando. O pai sempre tem que estar esperando o filho. Pai que não espera o filho não é pai. O pai sempre tem que estar esperando o filho. Por isso que quando viu ao longe, alegrou o coração. Pai, não se deixe influenciar pelas vozes dos outros filhos. Jacó se deixou influenciar pelos outros filhos. Que isso, menino? Você está dizendo que eu e os teus irmãos vamos te servir? Ele não acreditou no sonho do filho dele. O pai sempre tem que estar disposto a curar o filho. A Bíblia diz que quando Judá chega lá na casa de Jacó, fala: pai, o homem lá do Egito mandou levar o Benjamim. Jacó falou: então leva para esse homem um pouco de grão tostado, leva um pouco de azeite, leva um pouco de mirra, leva um pouco de frutas secas, leva cura para José. Jacó não sabia, mas estava mandando para o seu filho a cura que ele precisava. O pai, o homem de Deus, a mulher de Deus que exerce paternidade no reino de Deus, tem que estar disposto sempre a curar o filho. Agora eu quero terminar. E a grande desculpa que muitas pessoas dão na igreja hoje é: é muito difícil cuidar de alguém. Eu conheci uma mulher esses dias, uma senhora baiana, que não sabe ler direito, não sabe escrever direito, mas criou 9 filhos, sozinha. O que é criar um filho? É levantar cedo, é correr atrás, é não dar mole, é pôr limite, é dar proteção, é dar direção, é curar, é puxar a orelha. Isso é cuidar de alguém. E ninguém quer fazer isso. É muito mais fácil, sabe fazer o quê? Pegar o filho, dar para o outro, criar. Cria meu filho para mim que eu vou trabalhar. Porque essa geração de hoje está sendo educada assim: a pegar o filho e dar para os avós, para os tios, para sei lá quem cuidar, porque não tem direção. Exercer paternidade para o reino de Deus é entender que você é representante do céu, e que as pessoas que vêm para a igreja precisam ser curadas, precisam ser cuidadas. E cuidado é colocar essas pessoas no lugar que elas têm que estar, para que o seu fruto seja um fruto de sucesso. Jesus falou assim: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça.
O fruto só permanece se eu cuidar dele. Planta uma árvore e deixa lá para você ver o que vai acontecer. Ela vai dar fruto ano após ano, e os frutos vão se perder. E nossa função, como líderes e como discípulos de Jesus, é dar fruto, e o nosso fruto deve permanecer, a fim de que tudo que pedides em meu nome, eu vos conceda. Então todos saberão que vós sois meus discípulos. Quem não cuida, quem não exerce paternidade, não é discípulo de Jesus. Quem não cuida do fruto, não é discípulo de Jesus. Quem não cuida daquilo que Deus coloca em sua vida, não é discípulo de Jesus. Paternidade no reino de Deus é mais do que uma palavra. Oh, vem aqui, eu vou cuidar de você. Não, meu. É chorar, é levantar de madrugada, é ir atrás. Escute, irmão. Eu já coloquei casal de discípulo para morar na minha casa porque não tinha onde morar. Não dorme aqui, meu filho. Você não se incomoda de dormir com a tua esposa na sala da minha casa? Não, então dorme aí. Moraram 4 meses na minha casa. Exercer paternidade é você pegar alguém que está caído. Vem cá, meu filho, vem cá, eu vou te ajudar. É chorar. Agora, se você não está disposto a fazer isso, desculpa. Você não pode falar sobre paternidade. Você precisa voltar e rever os seus conceitos. Agora, qual é o maior problema da paternidade hoje? São líderes que nunca tiveram um pai. Líderes que foram abortados. Líderes que sonham, mas os seus pais não sonharam com ele, porque não eram pai. Você quer ser uma bênção? Gere filhos para o reino de Deus, e Deus vai honrar a sua vida. Vamos ficar de pé.